gosto de falar de política, mas do modo como a política se tornou uma coisa absolutamente apaixonada hoje em dia, em que as pessoas têm fã-clubes que deveriam ser destinados a filme, novela, música, mas estão ali dedicados à política. Essa é a parte que eu não gosto, sabe? Tá. E as pessoas deixaram de entender o que é o jornalismo, né? Que o jornalismo pressupõe você cobrir o fato, doa quem doer, desagrade a quem desagradar. E eles ficam tentando te rotular disso ou daquilo e achar que você, como jornalista, tem que seguir aquele receituário do fandom. Aí não dá. Sim. E aí é muito complicado. Então, de uns anos para cá, à medida que a polarização foi se agravando muito, também está muito mais difícil cobrir política e trabalhar com política, ainda mais que as redes sociais exacerbam tudo e Ia tal. te perguntar isso, essa questão dessa rede social. Quer dizer, você estava falando aqui de um início que você estava dando plantão em delegacia. Gente, era assim, você tinha que ligar, né, para checar na delegacia. Você ia construindo suas fontes meio que desse jeito, né? Analogicamente. Eu já trabalhei na mesa de checagem, era isso. Oi, no 14º DP, querido? E tudo aí? bem? Alguma coisa de novo por aí? Bombeiro, enfim. Você ia construindo ali um caminho para você ter fontes, pessoas que podiam te contar alguma coisa. Hoje, tem esse lance da internet que, assim, a pessoa conta qualquer história, você não sabe nem quem é essa pessoa. E aí, de repente, você vê que, sei lá, sua tia tá mandando um áudio que conta aquela história, que é da irmã de alguém, sabe-se lá quem é. E aquilo quase que passa a virar uma história real. Você viu o que aconteceu? Não, mas tem esse áudio. Mas quem que é esse áudio? Ninguém sabe. Como que lida com isso, assim? Muito difícil, né, para a imprensa realmente profissional se distinguir no meio dessa overdose de informações. As pessoas são bombardeadas todo dia por conteúdos. Alguns informativos, outros pura desinformação, outros inventados, outros de IA. E você navegar nesse mar é muito complexo. Eu acho que a credibilidade construída ao longo do tempo, e que começou nessa época ali em que tudo era mato, e que as coisas eram feitas ali... Você tinha que falar com alguém gastando realmente. sola de sapato, e passando a mão no telefone fixo, e ligando, gravando na fita e depois tirando a fita. Isso te dá um estofo. Isso garante a construção da sua credibilidade e isso eu acho que assegura para quem vai consumir o seu conteúdo, né, no jornal, no rádio, no meu caso, né, na TV, etc. Olha, eu não gosto muito da Vera, eu acho ela ou muito petista, ou a Vera é muito de direita, porque eu sou chamada Você das pode duas ser coisas. tudo no mesmo dia, a qualquer momento, Mas as inclusive. pessoas sabem que eu falo com as pessoas, que eu falo direto com as fontes, que eu checo, que eu não tenho nenhum histórico de barrigas homéricas. Então, tipo, a credibilidade está lá. A pessoa pode não ir com a sua cara, pode ser seu hater, mas sabe que a credibilidade está lá. Que você entrevista da esquerda à direita, que você vai criticar quando tiver alguma coisa errada da esquerda e outra da direita. Então, eu acho que ainda isso é preservado, entendeu? Por exemplo, a Malu Gaspar agora sofreu uma chuva de hate porque publicou uma coisa importante a respeito do Supremo Tribunal Federal, que é verdade. O Supremo Tribunal Federal teve um papel muito importante em assegurar a democracia. Mas isso não o torna isento de ter de prestar contas de todo o resto. E aí, Malu Gaspar isso, aquilo, inventaram um monte de coisa dela, chegaram a celebrar que vão decretar a prisão da Malu Gaspar, chegamos a esse ponto de loucura. Aí hoje, no dia que a gente está gravando, Malu Gaspar publica que Nicolas Ferreira, que aí é o ídolo do outro lado, à direita, usou avião de Daniel Vorcaro. Aí os mesmos que estavam, Malu Gaspar é isso, é aquilo, estão compartilhando a notícia. Então, é esse tipo de fla-flu que chegou muito à cobertura política, que é um pouco desgastante, mas para quem faz jornalismo, para quem sabe ali da importância de você ser independente, apartidário, crítico a todos os lados, etc., para quem faz jornalismo assim, eu acho que ainda tem um lastro de credibilidade que está preservado. Eu fico pensando que hoje as pessoas elas atacam a pessoa que está contando a notícia e não os autores do problema.
Exatamente. Você faz uma denúncia ou você escreve algo sobre um fato que realmente é verídico e tal. E aí as pessoas atacam o jornalista sendo que deveriam olhar para o outro ângulo, né? A gente chegou nesse nível de loucura nas redes sociais. Você já tomou um ataque que você ficou, gente, o que eu faço com essa... Sei lá, que te desestabilizou ou que você deu risada, porque no final das contas vai fazer o quê? Melhor rir do que chorar, né? Muitas vezes, Dani. Tem 2 tipos, né? Quando o ataque parte de uma autoridade, né? De alguém que tem mandato e de alguém que tem muitos seguidores e tem eleitores e tem a autoridade que deveria exercer de uma maneira equilibrada, aí é uma coisa muito mais violenta, porque quem está em cima autoriza quem está embaixo a reproduzir todo tipo de violência. Então, quando os ataques contra mim partiram, no caso, né, do Bolsonaro, ou antes ainda, eu cheguei a sofrer ataques também da esquerda, etc., aí é muito mais violento, porque aí vem uma onda de hate junto. As pessoas já fazem de um modo a provocar uma onda de ódio para cima de você. Então, aí é muito mais complicado. Quando é aquela coisa do dia a dia, né, que pega até um fato anedótico e fica reproduzindo eternamente para te fustigar, e no fim você acaba até dando risada, você não liga mais. Por exemplo, quando eu trabalhava na Jovem Pan, teve lá um dia, o programa era ao vivo, né, todo dia, 1 hora ao vivo, e aí, num dado momento, entre várias outras coisas que eu comentei que num lance XYZ, bem antes da Vaza Jato, bem antes de tudo, o Moro tinha agido como um enxadrista para fazer as coisas caminharem da maneira como ele queria. Isso quer dizer que eu achava o Moro máximo e que eu só pagava pau pro Moro? Não. Que ele articulou. Né? Mesmo porque eu já tinha vários artigos meus, colunas, naquela ocasião, criticando métodos do Moro, etc. Mas é um corte de 10 segundos. Sim. E aí, para o resto da vida, e aí, Vera, você ainda acha que o Moro é um enxadrista, não sei o quê? Fazer o quê com isso?